Ecologia em Ação com mais um programa, hoje de educação ambiental, voltado para os pequenos empresários de Joinville, que em breve estarão participando como proprietários de um loteamento empresarial na zona sul da cidade de Joinville. E para falar sobre esse assunto, temos hoje aqui a presença da engenheira Eulívia Flight Comiti, que vai dar as explicações e encorajar os licenciadores a liberar de uma vez esse licenciamento ambiental. Mas, boa tarde então, Olívia. Boa tarde. Você esteja à vontade no nosso programa. É um programa descontraído e é um programa de informação ambiental. É importante que a gente dê ao telespectador por assinatura, que é uma elite de Joinville que paga pesado para conseguir ter um cabo em casa, e são os que decidem e são os líderes da cidade. Então, para esse pessoal de elite, nós vamos passar algumas informações que você vai nos passar e nós vamos agradecer por essa tua participação desde já. Mas eu vou abrir o programa com um outro tema que não é exatamente esse, mas é um programa, é uma abordagem que eu faço na questão da arborização pública. Você sabe que Joinville é uma cidade quente e precisa de árvores no verão. Todo mundo quer estacionar debaixo de uma árvore, brigam pelas sombras, as pessoas se refrescam debaixo das sombras, as calçadas com bastante árvores é muito agradável no verão. E para incrementar e encorajar os pequenos empreendedores, inclusive, que têm lojas em todas as ruas de Joinville, comércio principalmente, de que tenham árvores e que deixem as árvores crescer. Não é a folha que vai atrapalhar, não é a sombra que vai atrapalhar no luminoso. O importante é a sombra e a árvore, que transforma o oxigênio, o gás carbônico, e permite, então, a gente respirar um ar um pouco mais puro. Mas é um plantio que eu fiz no domingo, na Getúlio Vargas, uma daquelas ilhas que tem na Getúlio Vargas, onde estava previsto o plantio de flores e de pequenos arbustos, mas a pedido lá, então, de alguns lojistas, eu coloquei uma árvore e fiz o plantio pessoalmente. Então, eu coloquei um EPI, um capacete, luvas, e plantei a árvore. E fizemos uma inauguração com diversos amigos que se reúnem ali naquele ponto nos domingos, na banca das revistas. Legal. Mas, então, eu acho que a árvore deve ficar por lá, a CONURB deve ficar agradecida por isso, né? Porque aqueles canteiros realmente precisam ser melhorados. E nós precisamos dar uma melhor imagem, uma imagem mais positiva para os lojistas. Hoje todo mundo está fugindo para os shoppings, né? Porque os shoppings realmente eles têm uma atração muito grande. E os que não conseguem entrar para os shoppings, eles têm que ficar mesmo nas ruas, com segurança e com prazer e com uma boa visibilidade para os negócios incrementarem. Como é que vai ficar esse loteamento em relação às questões ambientais? Eu gostaria que você me desse assim umas explicações, você que é engenheira, não é engenheiro ambiental, mas é eletricista, mas sabe muito bem como é que é, está liderando, inclusive, o Instituto AJORPM, né? Passe algumas informações para os telespectadores. Isso, então, a AJORPM, né, isso é um sonho antigo dos associados, né, faz mais de 15 anos que existe, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos trabalhar com associativismo para termos um local onde instalar nossas empresas, que muitas vezes estão na garagem da casa. E hoje o zoneamento em alguns locais não é mais permitido determinado tipo de indústria. Então a AJORPM ela começou a procurar no mercado possíveis locais para instalar possíveis pequenos empresários, né, que na verdade são grandes empresários, né, pela coragem de enfrentar o mercado. Né? No estilo dos loteamentos que tem em Araquari. No estilo de um loteamento comum. O empreendedor... Então, o associado compra um lote lá ou ele aluga?
Ele compra. Ele compra, ele é proprietário. Ele é proprietário, então por isso que é loteamento, né? E nesse loteamento está previsto, por exemplo, o tratamento dos esgotos? Sim, tratamento dos esgotos individualmente, coletivamente, posteriormente, com tratamento complementar, se for o caso, por zona de raízes, ou, se necessário, tratamento químico também, mas procurando sempre a sustentabilidade. Quer dizer que se tiver uma indústria lá que tem influentes químicos, lodos, ela vai precisar instalar uma estação de tratamento própria, ou ela vai engatar o seu efluente industrial numa linha, e lá no final da linha tem uma estação única de tratamento de efluentes? Não, nós não podemos proceder dessa maneira, porque os efluentes, de modo geral, são de comportamentos químicos diferentes, né? Então teria que ser tratamentos individuais. A princípio não vamos ter galvânica lá. Não vai ter? Não, vamos seguir à risca tudo que o plano diretor permitir naquela região. O que vai ser permitido ali? Vai ser permitido também lojas, comércios, serviços e indústrias de pequeno porte, né? Modelações, usinagens, oficinas, malharias também, né? Tinturaria já não encaixa ali. Pode ser que isso precisa ser feita uma análise posterior. Não lembro de nós termos candidatos, porque nós temos aí quase 200 candidatos a se instalarem lá, e temos 132 lotes, né? Eu compro um terreno lá, vou instalar minha pequena empresa lá, vamos supor, de artesanato, e eu sou obrigado a fazer licenciamento ambiental depois? Se o seu artesanato for uma atividade operacional e que as características das atividades se enquadram em licenciamento, será necessário licenciamento. Quer dizer que vocês vão licenciar o loteamento, inicialmente? Isso. Com rua, com quadras, com demarcação, com iluminação pública? Toda a infraestrutura? Exatamente. E hoje nós estamos na fase do licenciamento prévio. A documentação foi entregue à Fundema, um item faltante que é o retorno do INFAM, né? De acordo com a IN 3B e 3A, nós precisamos entregar somente o protocolo do INFAM, mas o órgão ambiental pediu que também entregássemos o retorno. Então nós tivemos autorização para fazer o trabalho arqueológico, lá as escavações, isso tudo foi feito, foi gerado relatórios. Lá não temos achados arqueológicos. Nós já temos na cidade os sítios arqueológicos já bem definidos, a mais ou menos 2 quilômetros de distância. Para Araquari e para Joinville nós temos alguns sítios arqueológicos, mas eles estão fora do nosso empreendimento, do nosso loteamento, né? Do loteamento que hoje ele é da Casa Nova, né? E a Casa Nova e o empreendedor vão ter a relação comercial, né? A Casa Nova vai vender para o empreendedor. A Jorpem, ela está trabalhando na gestão porque ela trabalha sustentabilidade, né? E o Instituto, ele nasceu justamente... E no associativismo, né? E no associativismo, mas sempre buscando a sustentabilidade, seja ela ambiental, trabalhista, tributária e social, né, socioeconômica. Nós não podemos esquecer esse papel importante que temos na cidade. Então a Jorpem, ela vai coordenar as vendas, vai fazer seleção, e a Casa Nova vai simplesmente vender e fazer a escrituração do lote. Isso, é esse o processo dela. E só para sócios da Jorpem? No primeiro momento só para sócios, né? Tem alguns requisitos que a comissão que já está analisando esse trabalho há mais ou menos 3 anos, né? Ele já começou há 15 anos, mas embrionariamente, né? Agora, nos últimos 3 anos, ele tomou pé, foi encontrado o terreno, e a Casa Nova, ela é responsável pelo licenciamento prévio, que é a etapa que nós estamos passando agora, e o de instalação, mas do loteamento, né? A parte da indústria, da aquisição, após o empreendedor ter adquirido o seu lote, ele tem que fazer todo o processo de licenciamento prévio, ambiental para aquele negócio, depois o de instalação. Vai ser tudo pela Fátima daí lá, né? Provavelmente pela Fundema. Ela está a Fundema, ela está dentro do município de Joinville? Está dentro do município de Joinville, E nós licenciamos também estamos licenciando pela Fundema, porque de acordo com o SEMA 04 de 2008, a atividade de licenciamento e parcelamento do solo e loteamento até 100 hectares é de competência do município, naquele acordo havido, né? E aquele lote lá, ele passa um pouquinho de 50 hectares, né? Que é 530 mil metros quadrados. Muito bem. Então, façamos votos que tudo dê certo, né?
E aquela diferença que existe ainda de se liberar, se cancelar o licenciamento da Fátima, né? Para que a Fundema libere a licença prévia? Isso está sendo resolvido exatamente hoje. Hoje? Hoje, até tem uma história aí, porque o empreendedor Casa Nova, antes de fazer o termo de parceria, né, de contrato com a JORPM, ele já estava licenciando o local como condomínio industrial. E aí, quando veio, fomos analisar tecnicamente, nós vimos que era loteamento. Mas nessa fase, assim, para não termos fragilidade de dizer assim, estamos trabalhando num projeto que não tem sustentabilidade, tinha uma licença que não era para o loteamento que nós queríamos, então mantivemos, né, na verdade não fomos nós que mantivemos, né, foi o empreendedor, e agora nesse momento ele está, até acabamos de falar pouco com ele, né, e ele está fazendo o pedido de cancelamento junto à Fátima. Isso já era uma página virada para acontecer, né, no seu tempo, e por isso que... Provavelmente quando o programa for ao ar, no sábado, e na segunda-feira, nós já estaremos com uma boa notícia para os empreendedores de Joinville. Provavelmente já estará a licença liberada pelo Marcos Schene. Isso. Vamos fazer votos, né? Exato. E o programa, então, ele tem como objetivo facilitar, esclarecer esses empreendimentos associativos que são importantes, né? Porque a JORPM no Brasil e no mundo é uma entidade que é modelo, né? Ela é um exemplar. Ela congrega, assim, grupos de empresários que se juntam em núcleos, né? Isso é muito importante porque sozinho ninguém faz nada, né? E o associativismo traz essas soluções todas, né? Eu acho que a iniciativa é muito importante, vai ser mais um modelo de Santa Catarina, de Joinville, para o mundo, né? Mas nós temos alguns outros assuntos ainda que gostaríamos de conversar com você, Olívia, você que é engenheira. E a gente sempre tem prestigiado os engenheiros no nosso programa, porque existem categorias profissionais que se valorizam bastante. E nós temos que fazer alguma coisa pela nossa classe. E o engenheiro hoje é o que faz, é que constrói, é que mantém e que tem que respeitar a questão ambiental. Então, nós temos enfatizado muito isso. Mas agora eu vou voltar para a JORPM para saber da Olívia, a engenheira Olívia, o que a JORPM tem feito em relação à resolução CONAMA 307, que é a resolução que trata dos resíduos da construção civil. Nós temos um núcleo de engenharia da construção civil e eles estão trabalhando nesse contexto todo. E, por coincidência, os participantes do núcleo, eles fazem parte da comissão do parque, dessa comissão que vem há 3 anos se reunindo. E um deles, o engenheiro Rony, da Engibat, ele é também diretor adjunto financeiro do Instituto. Então, nós lembramos de ter o Instituto junto com a engenharia para trabalhar a sustentabilidade. E até fizemos parte de uma comissão que analisamos o que ocorre em Joinville e nos municípios com relação ao licenciamento ambiental. Então, pegamos 2 parâmetros, Araquari e São José dos Pinhais, e desenvolvemos um trabalho junto com o pessoal da prefeitura também. E recentemente teve pessoal de São José dos Pinhais falando para nós aqui na JORPM e para algumas secretarias do município que tem interferência direta em alvarás e licenciamento, CEINFRA e PUJ, porque isso nada anda separado, né? CEPLAN, tudo tem que estar bem trilhado. Então, nós temos trabalhado nesse sentido e a preocupação da construção civil na JORPM, ela tem um foco muito forte na questão do resíduo. Inclusive, nessa obra também está se prevendo, né? Sobre isso nós vamos falar daqui a pouco e o primeiro bloco já se encerrou. Pedimos aos telespectadores que retornaremos em um instante. Até já. Continuando com uma conversa muito interessante com a engenheira Olívia Kumit, que é presidente do Instituto JORPM, e afeta a qual estão ligados diversos temas da engenharia,
do núcleo de engenheiros, do núcleo dos imobiliários, inclusive, são as empresas imobiliárias. E essas empresas imobiliárias, elas geram resíduos, e os engenheiros também, da construção civil. Por isso que eu fiz aquela pergunta anterior. E a Jorpem está com algum projeto de uma área de transbordo e triagem, conforme solicita a Resolução 307? No planejamento estratégico desse ano não está, e nós estamos desenvolvendo um planejamento estratégico para os próximos 5 anos. E nesse, com certeza, ele vai estar, porque no próprio Instituto nós temos 4 focos bem distintos, né? Nós temos a criança, através do convênio da Prefeitura, com os CIs. Nós temos dos jovens e adolescentes, que é a Junior Active, né, que é um programa que está em 126 países, em 96 anos no mercado, em 36 línguas, né, que trabalha o empreendedorismo do jovem na escola. Então esse foco é ali. Sim. E daí temos também o trabalho com a comunidade hoje, que é Sacola e Bota Pilha Aí, né? E temos com o empresário o Repensar. E o lixo eletrônico? O Você lixo também tem um programa para isso, né? Estamos trabalhando também isso junto. Porque o CDL tem um projeto bem interessante no estado e nos municípios, né? Seria interessante que a Jorpem se entrosasse com o CDL e montasse um projeto bem maior, né? Hoje, no momento, nós estamos indicando a CDL, né, que ela é parceira para a disposição. Porque o estatuto do Instituto, ele é bem claro. Nós podemos ter projetos próprios, mas quando a comunidade tem projetos e nós podemos nos encaixar nele, nós nos encaixamos, porque daí nós somamos e daí temos um resultado muito melhor. Desse ponto de vista, muito bom. Porque geralmente as entidades, elas se fecham, né, em grandes muros e não permitem sugestões, não respondem a comunicados eletrônicos, mensagens eletrônicas, se fecham em si. E mesmo também porque se você, por exemplo, quer entrar muitas vezes num portal de instituições oficiais ou privadas, você não encontra o endereçamento eletrônico das pessoas de dentro dessa, somente telefone. Então é uma mentalidade que tem que dar transparência. Se fala muito de transparência, mas na realidade essa transparência não acontece ainda como gostaria tanto o contribuinte como o cidadão que acontecesse, né? Mas eu gostaria de também perguntar para você, como engenheira da Jorpem, do Instituto Jorpem, você também tem uma representação, você participa do CONDEMA? Eu participo do CONDEMA. Eu fui a primeira vice-presidente do CONDEMA, alguns anos atrás, 2005, 2006, e agora eu sou a 4ª vice-presidente do CONDEMA. E demos continuidade. A Jorpem, eu represento a Jorpem, né? Quais são os projetos que a Jorpem está apresentando no CONDEMA? Da questão ambiental. Nós trabalhamos sempre em conjunto, de acordo com a demanda do município, né? Não, mas quais são os projetos da Jorpem? Dos núcleos de engenheiro, do núcleo de imobiliários? Quais são esses projetos? Você tem algum projeto no Instituto de meio ambiente? Nós trabalhamos ele pontualmente assim. Trabalhamos na escola infantil, trabalhamos na júnior, no projeto... Então você não tem projeto de meio ambiente? Nós temos projetos separados e o projeto... Que é o da bateria, que é o da sustentabilidade no lixo eletrônico. O das sacolas. E temos o Repensar, que trabalha os indicadores éticos de responsabilidade social, do qual nós somos filiados, e onde nós... E nas lojas que vocês têm dos associados, vocês têm algum programa de reciclagem de papelão, de plástico, que é um resíduo valiosíssimo? Tem algum nesse sentido? Não, nós fazemos lojas? Nós fazemos lojas, não são muitas que nós temos associados, né? Não lembro o número. Mas o que nós fazemos através de e-mail e outros meios é incentivar a reciclagem nesses meios. E nesse curso, no Repensar, que nós estamos agora... tivemos um café da manhã, dia 23 agora, para buscar possíveis adeptos, participantes. Daí nós trabalhamos fortemente os indicadores e daí realmente buscamos a responsabilidade ambiental, a social, né? Porque nós não trabalhamos ela independente, nós trabalhamos social, ambiental, tributário, então os indicadores todos. Então o que nós fazemos? Nesse projeto do Repensar, nós realmente treinamos o nosso associado a trabalhar
com a sustentabilidade. Daí é um projeto que a gente trabalha com o associado e ele toma a iniciativa, nós orientamos. Qual é a sustentabilidade que vocês mais objetivam? Qual delas? Todas nós buscamos. Energia elétrica, economia de água? Todas, tá? O lado social. A Jurupema tem certificação pela ISO 14000? Não, ela não tem. Pela 9000 tem? Também não. Também não tem. Não tem. Algum associado tem certificação ISO 14000? Não lembro assim, 9000 tem, 14 sim, mil. 9000 deve ter. Mas 14 mil não lembro assim. Mas nós estamos treinando eles a terem um programa de gestão. Eu pergunto isso, Eulívia, porque você é auditora ambiental líder, certo? Você foi acreditada pelo BRTIV, né? Então, nós, auditores, como eu também sou, nós temos sempre que não só discursar, mas também praticar a ecologia dentro das empresas através das normas, das recomendações da norma ISO 14000. Então, você sabe que em 1997 eu implantei a ISO 14000 no jornal A Notícia. E continua sendo ainda o único jornal do Brasil que tem a certificação pela BVQI da ISO 14001. Então, é um diferencial na imprensa. E as empresas, muitas delas, também usam esse diferencial para exportar, para prêmios que elas são beneficiadas, né? Eu implantei a 14001 na Tecnofibra em 2003 e ela foi a 4ª empresa joinvilense a implantar 14001. A Jurupema também participa do Conselho da Cidade. Participa. Em que Câmara vocês estão? Eu participo da Câmara 6, né, de Ordenamento e Estruturação. Participamos de todas as câmaras, menos da mobilidade e acessibilidade. E a ambiental quem é? Ambiental, ambiente construído é a Salete. A Salete. Isso. Tá certo. O papel da Jurupema continua sendo um referencial. Vocês realmente participam de quase todos os conselhos da cidade. Vocês também teriam uma representação no CONSEMA, no Conselho Estadual do Meio Ambiente? Não, hoje nós não temos, como a Jurupema, a CIG até tem, né? Nós temos no Comitê da Bacia do Cubatão. A CIG está participando através do engenheiro do Comitê de Bacia. E eu participo do comitê, o Luiz Bebel da Água Plante, e no CONDEMA era o Volney Batista, que foi vice-presidente até no começo desse ano, e eu fui reconduzida na vice-presidência. Um detalhe muito importante que a gente convida o empreendedor, né, que tem desejo de se instalar no loteamento da Jurupema, é que ele vai ser um local realmente buscando sustentabilidade, com reaproveitamento da água da chuva, ventilação natural vai ser explorada, iluminação natural. Tratamento dos efluentes domésticos, né? Tratamento dos efluentes e, com um detalhe, a reserva de água de chuva ela já vai ser fornecida com gravidade, então a gente não vai gastar energia. Energia elétrica. Então estão buscando... Os reservatórios já ficam todos mais altos. Né? Os pés direitos. Agora a parte do resíduo doméstico, como é que fica lá no loteamento? Vai ter uma canalização com uma estação única, uma ETE, ou cada um vai fossa e filtro? Nós vamos trabalhar com fossa e filtro individualmente e depois um tratamento final. Mas você sabe que fossa e filtro é um sistema ultrapassado, né? Mas como vocês vão instalar um sistema de tratamento final, é um polimento maior, talvez até com ultravioleta, alguma coisa nesse sentido, né? Exato. Porque nós, nesse momento, nós podemos até mudar a concepção, né? Hoje se fala também em consórcios, né? A concepção inicial seria tratamentos individuais para um tratamento final. Mais ou menos o que o Perini também procedeu na época. Certo. Até ele ser instalado, que vai demorar um ano, né? Mais ou menos, porque nós temos ainda a infraestrutura, nós podemos ter outros sistemas, talvez mais eficazes, que a gente já tem conhecimento que talvez possam ser adotados. Você que é engenheiro eletricista, você tem conhecimento de que é possível você hoje tratar os efluentes domésticos, ou seja, do vaso sanitário, do banheiro, através da eletrólise? Conhece o processo? Conheço o processo. Então é um processo que está chegando no Brasil, é uma inovação, são estações bastante compactas e não são até tão caras assim, mas valoriza o profissional da engenharia elétrica.
Isso é bem interessante, até fizemos um estudo para um cliente dias atrás. Mas então é isso, nosso programa então vai encerrando já o segundo bloco. Eu gostaria até que você deixasse um recado para os associados da Jorpem, encorajando-os a se informar sobre o loteamento, né? Porque eu vejo bastante interessante isso, e não vai ser um loteamento com empresas que vão poluir. Porque sempre tem um problema da movimentação atmosférica, e Joinville sempre teve medo das indústrias se instalando em Araquari, de fundições, assim, porque Joinville vai sofrer muito na eventualidade dessas empresas poluidoras se instalarem na Zona Sul, por causa da movimentação atmosférica, que em grande parte do ano vem dessa região para a nossa cidade. Por isso o Distrito Industrial de Joinville está na Zona Norte. Mas então deixa o teu recado, Olívia, e já vou agradecendo também a tua presença no nosso programa. Olha, convido os senhores associados aqui, acredito no projeto, portanto, esse é o convite para vocês realmente conhecerem, ligarem lá para a Jorpem, né, no 2101-4100, procurarem falar com a Fabiana, que é a consultora que trabalha. Fabiana, ela que está assessorando, ela também é consultora do Núcleo de Engenharia, e ela tem essas informações todas, porque a diretoria da Jorpem é voluntária e ela nem sempre está lá, né? Eu, como instituto, eu tenho a minha atividade empresarial e algumas horas, como o Dr. Diogo e outros, Salete, né, se dedicam também à entidade, né? É um trabalho voluntariado, né, que é muito bom. Então, convido vocês a conhecer, porque realmente nós vamos ter iluminação, aproveitamento da iluminação natural, da ventilação, né? Predominância dos ventos também ajuda na ventilação, né? Então, telespectadores, até o nosso próximo programa Ecologia em Ação. Um abraço.